Olá, bem-vindo a mais um programa Gestão em Academia e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. É um assunto que dá suporte à vida das academias. Vendas. Vendas. Vendas, que é uma coisa absolutamente importante. Vender em academia a gente vende todo dia, a gente vende a cada momento, a cada minuto, a cada contato com o cliente a gente vende. Ou seja, o conceito da venda, ele é necessário, ele precisa ser reforçado, ele é necessário diariamente. Porque cada vez que o cliente passa a catraca para ir embora para casa, ele tem que sair da catraca da sua academia com vontade de voltar no dia seguinte. Ou seja, se você vendeu bem o seu serviço, a sua ideia, se você atendeu bem, obviamente ele vai embora com vontade de voltar. E é assim que a gente fala em venda no conceito macro. Mas hoje a gente vai tratar inicialmente do assunto venda, ou seja, aquela primeira venda, aquela estratégia que a gente tem de negociar inicialmente, né, com o cliente, com preços, com planos, enfim, toda essa questão básica que também é muito importante quando você atrai os clientes pela primeira vez ao seu negócio. Quais são os cuidados, quais são as ideias, quais são os caminhos principais para a gente poder seguir nessa primeira venda? E hoje comigo aqui, Christian Munayer, é um amigo, uma pessoa que trabalha no mercado já há bastante tempo, é um profissional proprietário de uma empresa de consultoria chamada ForGo, sócio de um outro amigo que é o Flávio, né, que é parceiro nosso também, e o Christian, analista de recursos humanos, analista de gestão de negócios, né, já publicou um livro aqui com a Forte Editora, um livro novo, tá aqui, ó, Gestão Consciente da Ginástica Coletiva. É um livro bacana, lançado há pouco tempo, né, Christian? Há pouco tempo. Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer enorme estar com você aqui, Fábio, e com o colega, com o operador do mercado que está nos assistindo agora, para poder falar, se não do coração da academia, mas do estômago, porque todas as vezes que as vendas vão mal dentro de uma academia, dói no estômago, e a academia sente. É que nem time de futebol, né? Começa uma crise na academia quando as vendas vão mal, né? Começa a perder muito entre uma crise. Então tem que vender sempre bem para que a crise seja afastada, né? E é impressionante como é que em novembro, dezembro, eventualmente em junho, na maioria, né, dos estados brasileiros, essa crise ela acontece, né? Então nós vamos falar aqui hoje sobre vendas e algumas estratégias para poder driblar esses momentos, esses meses em que a sazonalidade nos coloca aí um grande desafio. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre pessoas, né? Sobre pessoas em cima de vendas. Existem academias, e a gente vive isso no mercado há bastante tempo, que tem consultores de venda, que já é uma prática muito bacana, tem os seus consultores de venda, e outras que só trabalham com recepcionistas, que fazem a ação da venda. E tem academias que trabalham com recepcionistas e com consultores de venda, né? Então a gente vê isso no mercado. Antigamente era só recepcionista que, na verdade, não vendia. Esse recepcionista era um tirador de pedido, que a gente chamava. E esse recepcionista foi se desenvolvendo, foi aprendendo técnicas, até que ele se transforma, teoricamente, em um consultor de venda. Normalmente o mercado chama esse consultor de venda num recepcionista muito mais desenvolvido ou num profissional realmente que é preparado para vender, que tem competência para vender, tanto em conteúdo quanto em forma. Depois a gente explica isso. Christian, queria sua consideração a respeito disso. Eu tenho vivido esse mercado desde 94, ainda em Belo Horizonte. Vão notar o meu sotaque mineiro, já um pouco amainado, né, pelos outros sotaques com os quais eu convivo. Mas eu sou da época ainda da secretária, Fábio. A secretária era aquela que ficava no balcão da academia, recebendo das pessoas a mensalidade, anotando no verso da caderneta, do cartão. E as pessoas que vinham buscando informações da academia, ela passava os preços, mas entrar na academia só entra quem é aluno. Aí depois nós passamos a ter as secretárias, as recepcionistas. E as recepcionistas eram aquelas que recebiam os potenciais clientes, passavam o preço e apresentavam a academia como se tivesse ali num ponto turístico. À sua direita você verá a nossa sala de musculação, à nossa esquerda você verá a nossa sala de spinning. E, obviamente, apresentando óbvio, o ápice dessa apresentação era na hora que chegava na piscina e falava, essa é a nossa piscina, como se pudesse ser ali talvez uma parede de escalada indoor. Era óbvio que aquele tanque repleto de água só poderia ser a piscina. E aí a gente evoluiu, passamos para o momento das vendedoras nas academias,
que apresentam as academias como se fosse ali uma corretora de imóveis. Veja, nós temos uma sala de musculação com 200 metros quadrados, climatizada. Nós temos aqui uma piscina de 16 metros, salinizada para o seu maior conforto. Então vai apresentando como se estivesse querendo sublocar o espaço. O momento que nós estamos vivendo agora é um momento em que nós temos consultores de vendas já com uma capacitação, né, na arte da negociação maior. E o que a gente busca hoje, nessa fase de transformação do nosso mercado, é o consultor de bem-estar, que a gente vai falar sobre isso nesse nosso bate-papo. Exatamente. O consultor de bem-estar é aquele cara que vai, aquele profissional que vai te envolver, né? Que vai fazer com que você entenda que mais do que exercício físico, e aí entra um conceito importante de Theodore Levy, né? Quando ele fala de miopia de marketing, que é um estudioso da Universidade de Harvard, onde ele publicou um artigo muito importante no mercado chamado Miopia de Marketing, que ele diz o seguinte: na verdade, a diferença entre o produto e o negócio. O produto na verdade, no nosso caso, é o exercício físico. E por mais que as pessoas venham comprar nas academias exercício físico, na verdade a gente precisa entregar para eles, além do exercício físico, algo que está no inconsciente dele, que muitas vezes ele sabe ou muitas vezes ele não sabe, a gente tem que ajudá-lo a descobrir. Perfeito. Que é o quê? A mudança de comportamento. Porque eu acho que a grande questão da venda hoje, Christian, está diretamente relacionado com o que a gente está vendendo. Então, a estratégia por trás de um bom consultor de venda, que é esse consultor do bem-estar, ele tem que fazer o outro entender que, na verdade, o que o outro precisa é mudar o comportamento dele. Na verdade, por que as pessoas procuram as academias? Por que as pessoas começam a fazer exercício, começam a fazer dieta, começam tantas coisas? Todos nós queremos melhorar, evoluir, mudar os nossos comportamentos. Exatamente, comportamentos mais saudáveis, que é uma necessidade, né? Então, a partir do momento que o consultor de bem-estar, né, o consultor de vendas, ele consegue fazer o cliente, no momento da compra, no momento da venda, no momento dessa negociação, enxergar isso, aí, ou seja, mais do que meio caminho andado, está resolvido. Né? E aí a compra está lá, né? A venda está lá, está efetivamente. Então, acho que o grande lance é a gente focar nessa mudança de comportamento. E aí o primeiro passo seria, então, dividir muito bem as tarefas dos componentes, né, da equipe comercial. De um lado, recepcionistas, cuja tarefa é recepcionar bem o cliente todos os dias, saudando-lhes, né, dando-lhes as boas-vindas, dizendo quanto é bacana tê-lo na academia, depois, na hora dele ir embora, se despedindo, criando um compromisso para o amanhã. Então, esse é o primeiro passo, entender que existe recepção, que a competência é ser querida, que a competência é ser amável, que é lembrar de cada cliente chamando pelo nome. Acolher as pessoas na chegada, acolhimento, durante né? todo o processo. Então, esse é o papel do recepcionista. Do outro lado, a gente tem o consultor de bem-estar ou consultor de vendas, mas que na verdade é um negociador. Ele tem que ter competências de negociação que ultrapassam simplesmente a tarefa de apresentar preços e superar certas objeções clássicas, sendo que o primeiro passo é ele ter paixão por aquilo que ele vende. Então, ele ser um praticante da atividade física, ser uma pessoa que acredita que a prática da atividade física faz as pessoas viverem mais e melhor, e, por conta disso, eles, ao apresentar a academia e os benefícios que a academia proporciona, ele oferece para esse cliente muito mais do que aquela conversinha de vendedor. Então, esse consultor de bem-estar é aquele que entende que ele e os serviços da academia dele são as soluções para essa necessidade desse visitante. E as necessidades desse visitante, cada visitante tem uma necessidade completamente diferente. E a apresentação que esse consultor de vendas irá fazer para esse visitante é diferente da que ele fez para o visitante anterior e, obviamente, diferente para aquele que ele apresentará na apresentação seguinte. Exatamente. Então, ser consultor de bem-estar, que é diferente de ser recepcionista, é, antes de mais nada, entender o que esse cliente quer comprar e por que ele quer comprar. E nesse entendimento, ir um pouquinho mais fundo. Há quanto tempo ele pensa em comprar e como ele se sentiria se daqui tantos meses ele não tivesse tomado essa decisão. E nesse processo que às vezes dura 6, 8, 10, 30 minutos, conseguir fazer com que o cliente, o visitante, tome a decisão. Porque é uma decisão muito mais do cliente, é óbvio que a decisão é do cliente. Mas o papel desse consultor de vendas é ajudá-lo a tomar essa decisão.
Você sabe que eu vejo... Bom, nós temos 28 mil academias no Brasil aproximadamente. Esse número, quando a gente conta o SESI, as organizações SESI, SESC, Associação Atlética Banco do Brasil, então nós temos aí um número muito grande de academias no Brasil, somos o segundo maior mercado no mundo. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas que estão nos escutando agora, vários gerentes, donos de academia, proprietários, enfim, de academias de vários tamanhos, eles podem estar pensando, bom, como é que faz para eu ter isso? Né? E eu digo para vocês assim, eu sou bastante favorável a esses dois profissionais nas academias, tanto o recepcionista quanto o consultor de venda. Mas às vezes, né, e é importante, essa pessoa que está nos escutando está falando assim, mas a minha academia, ela é pequena, como é que faz para eu ter esses dois profissionais? Né? A minha academia é grande, eu posso ter esses dois profissionais? Então assim, como eu falei, eu tenho clientes que a gente tem todos os modelos possíveis e imaginários, né? Então a gente tem a academia que tem o recepcionista e esse consultor, que trabalham muito bem em harmonia, tem uma metodologia específica para isso, e tem a academia que não quer ter o recepcionista por causa do tamanho dela, e ela só tem consultor de venda. Né? O que eu acho que é importante para você que está escutando a gente aqui, é entender o seguinte, é que o grande problema é você ter pessoas, primeira coisa, ter pessoas que representam a sua empresa, ou seja, para mim o profissional que trabalha na recepção da academia, lá no front, ele é o representante de todo o seu investimento. Ou seja, todo investimento que você, proprietário, fez no seu negócio, que normalmente não é pouco, é bastante coisa, todo o tempo, toda a energia que você está colocando no seu negócio está sendo representado por um profissional na frente, ali, que fica na recepção da sua academia. E aí você tem que tomar um cuidado muito grande, porque qual é o nível desse profissional, qual é o nível de conhecimento, quais são as competências, qual é a simpatia, né? Qual é o nível de acolhimento que ele vai estar representando todo o seu investimento. Então a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, a gente tem que colocar ali, o ideal seria ter recepcionista e consultor, mas se você não consegue, por algumas razões, que você tenha profissionais que façam esses dois papéis muito bem feitos. Ou seja, a primeira coisa que eu queria chamar atenção para vocês que estão assistindo a gente é que esse profissional que representa o investimento seu, ele tem que ser um profissional muito bem preparado. Aí eu digo preparado, é um bom recrutamento, uma boa seleção e, obviamente, um bom treinamento. Mesmo que a sua academia seja muito pequena. Então você tem alguém ali que precisa acolher. E hoje ainda no Brasil, olhando para 28 mil academias, isso é um diferencial competitivo importante. Por incrível que pareça, é um diferencial importante perante a sua concorrência ter alguém na frente que conheça profundamente o produto e o serviço que você vende. Eu tenho atuado em academias de todos os tamanhos. E talvez uma das experiências mais interessantes que eu vivi foi numa academia de 400 metros quadrados no interior do Rio Grande do Sul. Cliente nosso há mais de 4 anos e que quando nós começamos, nós tínhamos a recepcionista da manhã e a recepcionista tarde e noite. E eu comecei a mostrar para esses nossos parceiros que muitas vezes não basta ver para crer, você precisa crer para ver. Então eu fiz algumas contas. A primeira delas foi a seguinte, com um plano anual, se sua academia trabalha aí na casa de R$80 o ticket do plano anual, então 80 vezes 12, com um plano anual a mais vendido por mês, você gera um volume de recebíveis que, no menor prazo de tempo possível, já remunera este profissional de vendas que você teria, além desse recepcionista da manhã e recepcionista tarde e noite. Ou seja, dá para fazer. Uhum. Com uma pessoa dedicada, trabalhando com vendas 6, 8 horas por dia, uma parte de manhã, outra parte à tarde e noite, você consegue potencializar as vendas na sua academia e talvez seja mais interessante. Quando você está fazendo o processo da venda, você está lá negociando com o cliente, toca o telefone, você precisa parar a negociação para poder atender o telefone. Ou então você está apresentando a academia, mas tem que ser muito rápido porque a recepção, o bicho está pegando e não dá para poder dar atenção para aquele cliente que precisaria de um pouquinho mais de tempo para poder tomar a decisão de se matricular. Ou seja, com uma pessoa dedicada para poder fazer a venda,
fatalmente, pelo menos um plano anual a mais por mês você vende. Vende mais do que isso, Mas né? no mínimo, na pior das hipóteses, com um plano a mais por mês, você já remunera esse profissional. Então a conta é muito simples, dá para fazer. Vale a pena. Então, nesse caso, é o ver, não é o ver para crer, é o crer para ver. Sim. Com um profissional 6 horas por dia ou mais, você já tem um ganho de performance do departamento comercial que já justifica. Então, por menor que seja a academia, não é que misturar como água e óleo, porque eventualmente dá para poder ter um recepcionista que também faz venda. Não vou dizer que não dê, dá. Mas é mais ou menos como misturar, é água e vinho. Você até pode fazer um milagre, né? Transformar água em vinho, mas isso até hoje só Jesus Cristo fez. Então, eu particularmente tenho essa definição muito clara, por menor que seja a sua academia. Dá para fazer. Basta que você selecione e recrute Sim. a pessoa certa, que você dê para ela ferramentas de venda, que você organize para ela todo passo a passo. O cliente visitou, não comprou, o que fazer depois? O cliente visitou, comprou, tem ações a serem feitas após a matrícula. Então, se você tem isso muito bem desenhado, tem ações para esses clientes, tem ações para a renovação. Então, você, por menor que seja a sua academia, 250, 300 clientes, você pode ter uma pessoa com 6 horas dedicadas para poder fazer venda, renovação e resgate. E, por conta disso, gerar uma receita que você ainda não tem e que vai remunerar esse profissional. E funciona bem, né? A gente sabe que funciona bem. Eu acho que tem umas coisas, né, no mercado. A gente até um tempo atrás escreveu um artigo que fala sobre quebra de paradigma. Tem alguns paradigmas no mercado que precisam ser quebrados. E aí, só para citar, né, o primeiro paradigma, na minha visão, aconteceu no final dos anos 80 e no início dos anos 90, quando a gente acreditava que as salas, a infraestrutura das academias hoje, o carro-chefe normalmente são as salas de equipamento individuais, tanto a musculação quanto o cardiovascular, né? E antigamente não, a gente tinha muito mais salas de aulas coletivas do que essas salas de equipamento. E isso, na época, era um monstro para o proprietário. Era um monstro, porque ele sabia... Isso, olha, antes de abrir ainda a possibilidade de comprar equipamento importado, existiam só a possibilidade de comprar, no final dos anos 80, só produto nacional. Eventualmente, né? Do serralheiro da cidade. E tinham as marcas conhecidas e esses locais que exatamente isso. Mas o que é interessante é que a gente tinha uma sala que já era muito cara. Ou seja, comprar equipamento, quanto custa para você montar uma sala de musculação? O metro quadrado de uma sala de musculação montada é muito mais caro do que o metro quadrado em termos de infraestrutura do que uma sala de ginástica coletiva, né? Então a gente sabe disso, né? Só que para aquela época, para os proprietários, quando o mercado começou a caminhar, a soprar ventos, digamos, para essa mudança comportamental, para essa quebra de paradigma, foi assustador, porque as pessoas falaram, bom, então quer dizer que eu vou ter que comprar esteira? Eu vou ter que comprar mais bicicleta, eu vou ter que comprar mais equipamento de musculação? Será que o meu negócio vai se tornar rentável? E hoje os negócios são absolutamente rentáveis, ou muito mais rentáveis do que naquela época, porque obviamente quebrou-se esse paradigma. Quebrou-se o paradigma, está claro isso, né? Vale muito a pena fazer isso. O segundo paradigma é o paradigma do coordenador. O coordenador deixou de ser um goleiro, uma pessoa que ficava ali na defesa, né? O professor faltou, ele cobria, e hoje o coordenador ele é um gestor de retenção. Ele se transformou num nível de competência muito maior. Então, o que aconteceu com o coordenador hoje? Ele tem um valor de mercado muito maior. Então percebam que tanto a questão dos equipamentos, né, na virada dos anos 90, para os anos 90, e o papel do coordenador, o que aconteceu para a academia? É um investimento maior. O coordenador hoje custa mais caro do que custava naquela época, um bom coordenador, né? Só que ele dá retorno de retenção. Equipamento custa mais caro, só que ele dá retorno. E o outro paradigma que é a base desse artigo, que é o quê? Que são as vendas, né? Então quer dizer que o proprietário da academia fala assim, então quer dizer que eu vou ter que contratar mais um tipo de profissional para a minha academia que eu nunca tive? Eu sempre tive recepcionista, agora eu tenho que ter um consultor de vendas, né? Então, ou seja, vai aumentar mais a minha folha? E aí exatamente a gente chega nisso, é mais um paradigma que precisa ser quebrado.
Por quê? Porque nós temos aí uma possibilidade de crescimento gigantesca. Né? Então, não é uma questão de o quanto vai aumentar a sua folha de pagamento, é o quanto vai aumentar, é o quanto você vai investir para quanto você vai ter de retorno. Junto aí a história dos equipamentos da virada dos 90, a história de um coordenador mais competente que vai aumentar a retenção e você vai ganhar mais dinheiro com isso, e você ter o consultor de venda, por menor que seja a sua academia, como falou o Christian. Então, o caminho para você desenvolver é esse, precisa quebrar o paradigma, né? Precisa mudar o comportamento e acreditar que a gente pode se desenvolver mais. Né? Até mesmo para poder ter um profissional capacitado na arte de negociar e de fazer apresentações que valorizem o equipamento que você investiu, que valorizem o mix de serviço que o seu coordenador elaborou junto com você, que fale, né, muito mais do que o clichê ou os clichês. Veja que a nossa academia tem serviço personalizado e equipamentos de ponta, para que ele possa falar o que o seu concorrente não fala, por exemplo. Para que ele possa mostrar que a academia ela é muito mais do que uma sala repleta de equipamentos e uma sala de ginástica com som e espelho. Mas para isso você vai precisar ter um homem, né? Pode ser, não tem problema nenhum ter um consultor de vendas do sexo masculino, mas você vai ter pessoas de negócios. Apesar desse profissional ele atuar dentro de uma empresa de esporte, uma empresa que se oferece a prática da atividade física, geralmente num ambiente informal, o que você vai ter ali no seu front desk, né, no seu balcão da academia, são homens e mulheres de negócios, fazendo negócios e resolvendo eventuais, né, crises que possam acontecer ali, né, a prestação de serviço, ela muitas vezes não é um mar de rosas, não é, eventualmente algum dia você vai ter algum problema, alguma necessidade de gerenciar uma crise com o cliente. Geralmente essa crise ela estoura no colo ou do recepcionista ou do consultor de vendas. Então você precisa ter uma pessoa preparada para poder gerenciar até mesmo essa crise. E esse profissional é o profissional que hoje nós recomendamos que as academias tenham. Tenham um consultor de bem-estar. Qual que é a diferença do consultor de vendas e do consultor de bem-estar? É que o consultor de bem-estar, ele se diferencia porque ele vivencia na prática aquilo que ele vende para as pessoas. Eu estava dando um treinamento de vendas para uma academia de natação. E aí eu perguntei quantas das pessoas que estavam fazendo o treinamento de vendas para aquela academia nadavam. E uma das pessoas levantou a mão e disse: eu não gosto de nadar, acaba com o meu cabelo. É difícil, hein? Aí, sabe, a diferença desse consultor de bem-estar é que ele vivencia na prática esse bem-estar. Quando ele olha nos olhos do cliente e apresenta a academia, ele muitas vezes compartilha experiências pessoais. Pois isso que você está buscando agora, e aí com verdade, relata o que aconteceu com ele, eu tive o benefício que você procura. E por conta disso hoje eu me sinto assim. Então ele, sabe, cria-se ali uma relação de confiança e as pessoas só compram de quem elas gostam e em quem elas confiam. É verdade. Então o consultor de bem-estar é aquele que não só conhece bem aquilo que vende, porque foi bem treinado, porque tem uma cartilha muito bem definida pelo proprietário ou pelo gerente da academia, mas ele tem essa experiência na prática. Você sabe que um dos pontos mais importantes que a gente trata também nos treinamentos é isso. Para mim tem alguns princípios básicos, né? E eu não dá para contratar alguém para trabalhar com vendas em academia que não seja um praticante. Né? Antigamente a gente conseguia ainda lidar com o simpatizante, mas não é só o simpatizante, ele tem que ser praticante. Então é princípio básico, porque a venda, ela parte do princípio de conhecer as características do produto, de conhecer os benefícios do produto e de emocionar as pessoas. E você só vai conseguir mudar o comportamento ou negociar na venda se você conseguir vivenciar a emoção. E a emoção de quem pratica, de quem vive aquilo na hora da venda, é muito mais forte. Né? Então, acho que esse é um ponto assim, que não tenho dúvida que realmente é importante. E aí, para terminar, que o nosso papo está super bacana aqui, mas a gente tem pouco tempo, eu queria só, por último, trazer um outro ponto que eu considero fundamental, que é o seguinte: a gente tem uma baita de uma dificuldade hoje, as pessoas acham, né, o que o mercado tem mostrado é o alto turnover, ou seja, a rotatividade de pessoas nessa área de vendas é muito grande. É óbvio, gente. Por quê? Porque, primeiro, ninguém
Ninguém tem desejo, ninguém quando fala o que você quer ser quando crescer, eu quero ser consultor de bem-estar, eu quero ser consultor de venda em academia. Não é isso. E a gente sabe que ao longo da história do mercado aqui no Brasil, as pessoas se transformam. No Brasil não, no mundo inteiro, hein? As pessoas se transformam em recepcionistas ou consultores de academias por uma necessidade temporária. Normalmente é um emprego temporário. Então a gente tem uma grande dificuldade de manter esse profissional. Só que isso tem mudado. Isso é muito interessante, eu queria colocar para vocês. Assim como o mercado tem se profissionalizado nessa área também de vendas, assim, lá a secretária, o recepcionista, o consultor de venda, o consultor de bem-estar, esse profissional, ele tem hoje uma necessidade de aprender uma série de competências, desenvolver um monte de conhecimento para poder atuar. E o que tem acontecido com ele? Ele tem, obviamente, percebido um resultado muito interessante. Eu conheço uma série de profissionais de outras áreas que são graduados, que são formados. Eu conheço gente que é formado em direito, eu conheço gente formada em fisioterapia, eu conheço engenheiro que atuam como consultores de venda em academia e estão ganhando muito bem. Até mesmo educadores físicos. E profissionais de educação física nem se fala, tem um monte. E que optaram por serem vendedores, consultores de venda. Além de terem um prazer enorme no que fazem, que é super importante, essas pessoas também têm uma remuneração muito satisfatória, muitas vezes maior do que poderiam ganhar exercendo suas profissões específicas. Então a gente vê o quanto isso tem mudado. Tem. Então, óbvio, se você proprietário, se você gerente de vendas, o gerente da academia, trabalhar bem, procurar bem, você vai encontrar profissionais muito bons para isso. E se você trabalhar direitinho, você vai diminuir o turnover. Mas é normal você ter um turnover porque a gente está no meio dessa mudança de comportamento de mercado. A gente tem mensurado esse turnover. E esse turnover hoje em dia está na casa dos 18 meses. Em média, 18 meses é o tempo de permanência desse profissional, como você mesmo disse, que não sonhou se tornar consultor de vendas. Eu tenho trabalhado muito com 3 aspectos desse profissional. O primeiro deles é a técnica da negociação. Tenho trazido para os nossos treinamentos alguns conceitos de negociação avançada, como zona de possível acordo, melhor alternativa em caso de não acordo, ou seja, existe toda hoje uma gama de técnicas de negociação que faz com que esse profissional se sinta mais bem ferramentado e, por conta disso, conquiste mais resultados, inclusive financeiros. O segundo aspecto é o aspecto dos procedimentos que potencializam a venda. E o terceiro aspecto é o aspecto do porquê. Eu tenho trabalhado muito com os consultores de bem-estar, o aspecto o que eles entregam para o cliente não é só uma melhora do condicionamento físico, não é só uma melhora estética, é todo um conjunto de benefícios que faz com que ele viva melhor. E por conta disso, o nosso consultor de vendas ele não faz um bem só para aquele cliente, mas também para todos que convivem com esse cliente, porque uma pessoa menos estressada convive melhor com os familiares e com os amigos. Então, a gente tem tentado levar para as academias o sentimento de fortalecer o papel desse consultor de vendas e, por conta disso, fazer com que o consultor de vendas se sinta ainda mais valorizado na empresa. Uma coisa que eu sempre falo para eles é o seguinte: todas as vezes que termina uma aula de ginástica ou de ciclismo indoor, os alunos costumam bater palmas, saudar o seu professor pela aula dada. E eu costumo dizer para o consultor de vendas o seguinte: todas as vezes que vocês assistirem um professor sendo saudado, sendo aplaudido pelos alunos, sintam-se também aplaudidos, porque só existe aquele cliente na frente do professor porque existiu um consultor de vendas, um consultor de bem-estar antes, no processo da conquista. E mais do que ajudá-lo na tomada de decisão, é fundamental que o consultor de bem-estar se preocupe com o que fazer depois da matrícula. Acompanhe as pessoas para as quais ele ofereceu uma proposta e essa proposta foi aceita. Muito bem. Bom, pessoal, nosso tempo esgotou, né? Nosso tempo acabou. Queria mais uma vez agradecer aí a presença de vocês, a visão de vocês aí nos nossos programas. Os programas têm sido bastante comentados, a gente tem recebido vários e-mails a respeito dos temas todos que a gente tem tratado. Queria agradecer, Christian, mais uma vez a sua presença, muito obrigado.
É um Obrigado, prazer enorme, Fábio, estar com você aqui e poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que a gente tem tido na montagem dos departamentos comerciais. Para poder finalizar, aquele caso da academia que eu comentei de 400 metros quadrados no interior do Rio Grande do Sul, tinha uma recepcionista de manhã, uma recepcionista tarde e noite, e hoje a equipe comercial ela é composta por 5 pessoas. 2 recepcionistas, uma de manhã, uma tarde e noite, e um consultor de vendas de manhã e 2 consultores de vendas tarde e noite. Eles tiveram que mudar de prédio, eles triplicaram o número de clientes, eles dobraram o ticket médio. Então, mais do que contar experiências em redes de academia, é bacana falar da maioria das academias que é composta por academias de pequeno e médio tamanhos, e dizer que isso é possível. Basta que o operador acredite. Muito bem, gente. Olha só. Mais uma vez aqui o livro do Christian, Gestão Consciente da Ginástica Coletiva, da Forte Editora. Né? E em cima desse tema, aproveito para falar também que a gente tem uma série de trabalhos que falam sobre venda, que entram detalhadamente nesses temas todos que a gente está falando de vendas. Que é um livro meu chamado Vendas e Retenção, também da Editora Forte. E tem 2 DVDs que a Editora Forte também distribui, que é parceria nossa, um que fala sobre os passos de venda e outro que fala sobre venda. São DVDs feitas com um parceiro meu, que é o Marco Túlio Pimenta, e a editora Forte vende. E aí tem bastante assunto, bastante informação sobre venda, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela presença. Christian, mais uma vez foi um prazer recebê-lo aqui. Até o próximo.